Olha isso aqui pra gente começar. A nossa jornada para falar da USAID dentro do governo Lula. O governo tem pelo menos 200 milhões de reais em contratos sem licitação com a Ambipar. Dos 7 contratos firmados em 2024, 3 foram sem um processo licitatório. Todos os acordos são para atuação em áreas indígenas. Tudo em área indígena. Será que já teve alguma movimentação anterior envolvendo área indígena? Não era Lula? O Seide? Eu tô perguntando isso é porque teve, né? Mas a gente vai chegar lá. Aí o Renato fala assim, a Ambipar é uma empresa realmente sortuda. Primeiro, um protocolo de intenções assinado em Davos, com o governo prevendo atuação em área equivalente a 14% do território nacional. Depois, contratos milionários sem licitação. Só em 2024, quase 200 milhões para transporte aéreo em terras indígenas. Mas o curioso é que suas ações já haviam disparado mais de 700% na bolsa antes mesmo de tudo isso vir a público. Coincidência, claro. Provavelmente os executivos leram Adam Smith. Como não quero dividir a direita, vou aguardar os comentários do ex-procurador e análise intelectual que hoje é vassalo de editor-chefe. Aí vejamos. Antes de aprofundar da OEA, sabe o DOGE? O ministério, né, do Elon Musk, não é o ministério, é o Departamento de Eficiência Governamental, é o ministério mais ou menos. O ministério do Elon Musk cortou o dinheirinho no Brasil, 10 de fevereiro. Hoje, o Departamento de Agricultura encerrou 18 contratos. Acho que a gente vai falar do agro. Acho que falaremos do agro. Incluindo contratos para serviços de consultoria em avaliação de gênero na América Central. Eu não sei qual é a relação disso, né? Lá com agro e gênero. Eu já ia falar do transgênico, né? Mas do gênero eu já estou na dúvidas. Olha o que os caras estavam enfiando dinheiro no Brasil. Serviços de consultoria florestal e de gênero no Brasil. Pra saber, né? Tem determinadas árvores que só podem ser cortadas por mulheres loiras. Outras por homens ruivos. Não pode ter um cataclisma, né? Deve ser por causa disso. E o programa de mentoria da iniciativa de carbono para mulheres em florestas. Tá cortando dinheirinho e só bate na agenda verde. E essa questão de gênero tem uma palavra que eu acho que se encaixa bem, que é diversidade ou equidade de gênero, se fala muito disso, né? Essa palavra gatilho vai aparecer no nosso vídeo de novo. Aí veja. Ontem, o Poder 360 vai atrás de valores. O SEID repassou mais de 20 milhões de dólares para projetos no Brasil em 2024. E se eu falar para vocês que o dinheiro é o menos importante? Mas como assim? Eu falei, tem coisas mais importantes. Às vezes você pode fazer modificações legislativas, políticas públicas. Você está modificando toda a estrutura burocrática do Brasil no botão real. A parte do dinheiro é a menos pior. Mas vamos ver primeiro a parte do dinheiro. A USAID repassou mais de 20 milhões de dólares, cerca de 118 milhões de reais, para projetos no Brasil no ano fiscal 2024. A maior parte dos recursos foi aplicada em programas ambientais e no apoio a populações vulneráveis. Aí está aqui, né? A distribuição. A maior parte, 60% para o meio ambiente, 20% para assistência humanitária, 25% mais ou menos, infraestrutura mínimo, causa indígena, saúde e outros. Então, assim, a galera realmente está aqui preocupado com questão verde, né? O mundo versus florestas. E aqui estão os projetos e os que receberam mais dinheiro, né? Você vê o CIGIAR, Grupo Consultivo para Pesquisa Agrícola Internacional. Aí você vendo aqui do que é que o Elon Musk cortou dinheiro, né, na agricultura, mentoria de iniciativa de carbono para mulheres em florestas, serviço de consultoria florestal de gênero no Brasil, um negocinho, né? Serviço de consultoria em avaliação de gênero, né? E tudo ligado ao Departamento de Agricultura. Tudo isso aqui tá ligado à agricultura. Você fica meio assim, rapaz, o que é que esse CIGIAR aqui está fazendo, né? Pesquisa agrícola, estranho, mas enfim. E azul, essas bolinhas são organizações, agências, empresas internacionais. Verde são ONGs, institutos brasileiros, e amarelo, laranja são institutos e organizações internacionais com filiais no Brasil, como a WWF.
famosa WWF. Aí tá lá, toda a turma aí linda, maravilhosa, que ganhou um apoio aí da turma da Alceide. Olha qual foi o grupo que mais ganhou. Sigiar. Sigiar. E aí tem uma galera que eu tenho um apreço, velho. Porque falar depois que a denúncia aparece, assim, você buscar um assunto depois que a denúncia tá aí, isso é fácil. Mas você tá mirando numa coisa, antes disso virar moda, não é pra qualquer um. Pô, a Érica realmente foi na veia. Olha o que a Érica estava preocupada em 5 de dezembro do ano passado. O tempo passa e a calhordice vai mudando de nome. Primeiro, Food for Peace, né? Comida para a paz. Depois, Voluntários da Paz. Agora, em pleno 2024, Natureza para a Paz. O Seide, minha filha, tome vergonha nesta cara e deixe a América do Sul em paz. E ela estava comentando exatamente sobre a CIGIAR. Aí ontem ela reposta falando, a CIGIAR no topo da lista de repasses da USAID para projetos no Brasil. Com 6,4 milhões de dólares em 2024, escrevi no Substack sobre como o CIGIAR e a biopirataria em escala industrial praticada contra o país por meio dessa instituição ligada à FAO. A Rockefeller Foundation, ela continua falando que tem a Bezos Foundation, a Ford Foundation e outra lá. Biopirataria. O Brasil tem uma história longa com isso. Vídeo roubo da borracha, o maior de todos os casos. A questão também da patente do cupuaçu, né, lá do Japão. Foi graças... A Erika postou uma certa vez uma coisa que ela não teve a resposta. Mas a resposta que ela não tinha, ela deu uma das melhores respostas que eu busquei por meses. Quem era o Ribas... Domingo Ribas, um negócio desse. Era um comandante da Marinha, né, que estava na Verome. É o primeiro brasileiro que participou do Fórum Econômico Mundial, do primeiro de todos, já em 1971. Eu falei, não sei quem é esse cara, ele aparece aqui no Clube 1001. Eu falei, nossa, velho. Obrigado, Érica. Obrigado, Érica, por essa informação. Aí, seguindo aqui nessa linha, Renato se mostra uma pessoa muito desinformada. E aqui a gente vai começar a falar de USAID mesmo. Do que a gente não tá falando, né? Renato, você tem que estudar mais. Você tem que estudar muito mais. Margem Equatorial. Observatório do Clima vê ofensiva contra o IBAMA e pressão política maior com Alcolumbre no Senado. Aí o subtítulo diz, ONG Greenpeace afirma não ser aceitável que discussões sobre abrir uma nova fronteira de exploração de petróleo em região tão importante como a Amazônia sejam sequestradas por interesses políticos. Eu acho que retrocesso, até falamos isso na live ontem, é ter que discutir isso. Só o fato de a gente precisar discutir, que precisa explorar a margem equatorial, já mostra que a gente perdeu. Já era para estar explorando sem nem estar discutindo. Aí Renato, que carece de estudo, fala assim, ó, o aparato ambientalista amarrou uma bola de ferro nos pés do Brasil. Mas Renato, aqui não é qualquer aparato ambientalista, aqui é a USAID. Aqui são os filhos da USAID tirando problema para o Brasil. Que eu não estou entendendo o que é que você está falando. Vamos lá. Essa ONG chamada, não tem marca-texto, de Observatório do Clima, você tem que saber de onde é que esse grupo saiu, de onde que eles nasceram, isso não é aleatório. E aí ontem também, a gringa brasileira nasceu dando RT em várias coisas, mas ela não deu RT nisso daqui. Nisso daqui ela não deu RT, só que eu lembrava, porque essa informação eu falo direto. A ONG, Observatório do Clima, foi criada basicamente pelo USAID, numa reunião da USAID, em 2002. Ela respondia, a resposta desapareceu, né? Por que será? Queima de arquivo. Quem financiou o do Rebelo não faço a menor ideia, mas agora sei que quem está por trás da ONG Observatório do Clima é o USAID, principal agente do governo. E ela falou isso aqui, ó, maio de 2023. Quem está impedindo o desenvolvimento do Brasil? Quem está impedindo a exploração da margem equatorial? Pelo menos está fazendo lobby contra a exploração da margem equatorial são os filhos da USAID. Você pode provar isso? Óbvio, óbvio. Aqui está a imagem maior, né? Ela fala o Observatório do Clima, foi criado em 2002, numa reunião da USAID em Salinópolis, no estado do Pará. Ela comenta lá tudo bonitinho e ela deixa aqui o documento, ó. E a gringa, graças a Deus, ela tem o costume de colocar o link. Lá fui eu pegar o link para mostrar para vocês. E aí, tomei 1-0. O link está fora do ar. Queima de arquivo.
Mas se eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Falei, mas peraí, esse documento tem que existir em algum lugar na internet, e existe, lá no Archive. Em 2006, já teve algum brasileiro que sabia que esse documento tinha que ser arquivado? E foi arquivado diversas vezes ao longo dos anos, né? Esse daqui foi arquivado em maio de 2023, 22 de maio, né? Eu tô até na dúvida se foi, não sei se foi a própria Gringa Brasília, mas se você olhar a data, né? 22 de maio, é exatamente o dia que ela faz sua postagem. É o dia da postagem dela, alguém deve ter visto, não foi eu. Tá ali o documento. Quando você vai para determinado parágrafo, é o parágrafo que a linha colocou, mas aqui tá a tradução do parágrafo inteiro. Tá aqui em inglês, bonitinho. Veja quem é que está fazendo lobby para impedir o desenvolvimento nacional. O Observatório do Clima foi criado no AF02, que na verdade é o Financial Year, né? Ano fiscal 02. A ideia para essa rede de 26 ONGs brasileiras, estabelecidas para rastrear projetos de mitigação das mudanças climáticas no Brasil, nasceu na reunião ambiental da USAID em 2001 em Salinópolis. O IPAM foi a instituição líder no estabelecimento deste grupo de trabalho junto com outros parceiros da USAID, incluindo o IESB. Este grupo foi influente no lançamento pelo GOB em outubro de 2002 da Comunicação Nacional, a muito adiada, exigida pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, detalhando as emissões de gás de efeito estufa por setor, confirmando a classificação do Brasil entre os 10 maiores emissores de gás carbônico do mundo. Tu consegue acreditar nisso? Que o Brasil é um dos 10 maiores produtores do mundo. É por causa da vaca, né? O Brasil tem muita vaca, o peito da vaca. A missão do observatório... Olha a missão. Olha, gente, isso daqui é o mundo de 2001. Não é o mundo agora de 2002. Aqui ainda não tinha ocorrido a Why It Matters, que foi em 2004, que é quando eles criam a Agenda SG. Aqui não tinha. Aqui o último grande evento foi a Rio 92. 9 anos depois da Rio 92. A gente tava ali, ó, tudo de boca aberta. Ah, Brasil, vai ter Copa do Mundo no ano que vem, 2002. Oh! A gente era boca aberta, os caras estavam lá. Olha a maldade, olha a maldade. A missão do Observatório do Clima, os caras já tinham isso na mente, mais de 20 anos atrás. Monitorar a implementação do protocolo de Quioto, principalmente o mecanismo de desenvolvimento limpo e os relatórios de emissão de carbono do Brasil e de outros países em desenvolvimento. Não é para saber dos países ricos, é o Brasil. O Observatório do Clima também será responsável por desenvolver os critérios para avaliar os projetos para receber os créditos de sequestro de carbono ou redução das emissões. Quem vai falar para onde vai o dinheiro para financiar esses projetos de monitoramento é o Observatório do Clima. Ou seja, é tipo aquele cara que controla os presos, sabe? Tem um presídio. E tem lá o carcereiro. É o carcereiro. Falou carcereiro. Você vai analisar aí em qual lugar a gente vai investir. Sabe? Quem são as pessoas boas, quem a gente vai botar aqui o dinheiro. Tome conta aí. Manter todo mundo preso. Só manter todo mundo preso. E o Observatório do Clima atuará como entidade independente e atuará como colaboradora técnica. Técnico, 100% técnico. De órgãos governamentais no controle ambiental e no monitoramento das negociações climáticas. E estão aí sempre enchendo o saco, metendo bedelho, falando de margem equatorial, pô. Tá de brincadeira. A maior parte dos números vem deles. Levantamento independente. Que independência que tem isso daqui, rapaz? Que independência que tem? Quem paga a banda escolhe a música. Mas não para por aí, a gente fala da era Lula. Aquele ainda era FHC, né? 2001. 2002. Vamos falar da Lula. Antes, né? No próprio site deles você vê, ó. A ideia de formar uma coalizão de organizações da sociedade civil brasileira para discutir mudanças climáticas surgiu em 2001. Era o intervalo de uma reunião anual da USAID e 4 ambientalistas que participavam do encontro. Vai vendo. Mas vamos lá. 23 de janeiro de 2023. Aqui já tá no governo Lula, né? Maio de 2021. Ela tá falando de 2 anos antes. Um dos maiores think tanks dos Estados Unidos, financiado pelo SEID Open Society Fundação Ford. Qual é? Diálogo Interamericano. O famoso Diálogo Interamericano. Fez detalhado dossiê do potencial de investimentos e reservas de petróleo e minérios na Amazônia, onde tem a margem equatorial, né? Vejam como são as coisas. Cara, já estão ligados.
Ela coloca, né? O Instituto Americano é financiado pela USAID, Fundação Ford, o PetroSite, Chevron, Exxon, que são empresas de petróleo. 3 de abril de 2023. Aí aqui sim, aqui já era Lula mesmo, Ministério do Lula, Agência do Lula. O SAID, Agência do Governo dos Estados Unidos, financia curso da WWF, que aparece na matéria do Poder 360, só que foi 2023. Sabe pra quê? Formação de lideranças indígenas no Brasil. A WWF está fazendo parcerias com o governo do Brasil para gerenciar territórios indígenas. A Ambipar vai fazer o que mesmo nos territórios indígenas? Gerenciar? 100% alinhada com a WWF, né? 100% alinhada. Você vê que o governo Lula, o SEI, tá todo mundo aí querendo cuidar dos índiozinhos. Graças a Deus que os nossos índiozinhos estão sendo bem cuidados. Ela continua. 3 de abril. O SEI mais WWF. Para quem ainda não conhece a WWF, é uma ONG que opera interesses corporativos do governo americano aliados a diversas fontes de denúncias, basta pesquisar. Aqui é uma seleção. Aí depois ela falou o seguinte, ó, recomenda a masterclass da professora Nazira Kameli, uma das maiores acadêmicas no tema ONGs e imperialismo. A USAID já tem até mapa apontando quais ONGs irão tomar conta de qual canto da floresta do Brasil. Eu fui atrás dessa aula, porque a Gringa Brasília deixou o link. Sabe de quando essa aula dela? Não é agora, que virou moda falar da USAID. Foi de 2020. Que ela estava lançando o livro dela. E acho que se ela falou isso aqui em 2020, ela já sabia de um tempo antes. Professora Nazira Correia Kameli. Escuta só o que ela vai falar. Importante. Tá. E aqui, a USAID, no seu programa, um guia do staff da USAID, seu parceiro, Conservação da Biodiversidade. A USAID é um órgão dos Estados Unidos da ajuda internacional. Financia um montão de organizações não governamentais na parte do meio ambiente. Ela diz, nesse documento, apoiar os interesses geoestratégicos dos Estados Unidos, a gestão equitativa e sustentável, a governança e a conservação da biodiversidade podem contribuir para aumentar a estabilidade e a prosperidade em áreas do mundo nas quais o governo dos Estados Unidos identificaram prioridades geoestratégias. Esse é um documento da USAID. No livro tem um ano, mas eu creio que ele é da década de 90. Isso está no documento dos anos 90, mas vai vendo. O que ocorre é que no ano de 1994, 2 anos depois de acontecer a Rio 92, a Eco 92, há um workshop em Miami, onde a USAID organiza, não é meu irmão não, o USAID, né, que eu tenho um irmão chamado USAID, é a USAID. O órgão do imperialismo estadunidense organiza esse workshop, onde, de fato, há uma partilha das áreas de florestas tropicais entre as grandes ONGs da conservação mundial. Isso está no livro, são 3 capítulos que eu posso explicar isso. Eu acho que eu não tenho mais nem 10 minutos, eu não posso explicar agora. Mas hoje é para vocês comprarem o livro para a gente apoiar a DECI. Né? Mas, de fato, cientificamente, a gente conseguiu provar essa tese. De que nesse workshop, quem fala isso é o professor da antropologia da USP, Antônio Carlos Diegues, que escreveu um livro chamado As Grandes Transnacionais da Conservação Ambiental, onde ele elegeu, porque lá estavam, e ele estava também, WWF, TNC, Conservação Internacional, são as grandes corporações do meio ambiente, que é o termo que o Diegues usa, e eu me apropriei dele também. Eu troquei, né, informações com o Diegues na época da confecção dessa tese, desse livro. E isso foi muito importante, ele ter publicado esse livro, e também foi um ato de bastante coragem, porque o que aparece no livro do professor Diegues? Essa divisão. Então, aparece um mapa de toda a região de áreas de florestas tropicais, onde a USAID diz assim, a WWF vai cuidar disso aqui, a Conservação Internacional vai cuidar disso aqui, ele usa esse termo, para equidade e para sustentabilidade. E a Conservação Internacional, WWF e a TNC, né, são bem conhecidas aqui na região do Acre. Essas são grandes corporações, que a gente chama na tese que são os agentes estratégicos dessa política. Até equidade o pessoal tá falando. O pessoal tava discutindo isso, gente, em 94.
Tá entendendo o que ela tá comentando? E você vê que essa mulher, pelos termos que ela usa, eu acho que ela é de esquerda, né? O imperialismo estadunidense. Normalmente falou assim, corta pra esquerda e corta com força. Mas eu não vou deixar de ouvir o que ela tá falando só porque ela fala imperialismo estadunidense. Veja como são as coisas. Aí você tem que refletir sobre quando tem agora o escândalo da Alceide, você vê o Ivan Valente do PSOL ao lado da Alceide. E você vê um silêncio, rapaz, ensurdecedor na esquerda. Cadê essa esquerda aqui do imperialismo estadunidense? Cadê vocês? Para denunciar o que a Alceide tá falando. Cadê vocês do imperialismo estadunidense? Que falava lá da época do Jango. Falava, não, assim, isso, aquilo, tudo. Cadê você para falar de Bolsonaro? Cara, você tem que ter uma coerência. Se você aponta, olha, pô, teve a CIA aqui, teve Ivan Haslocker, fez acontecer o CPI, PSIBAD, aí sai as notícias lá de Bolsonaro, né? Olha, a CIA veio aqui, William Burns fez a pressão, aí veio a Laura Richardson, fez isso aqui, o Mike Pence tá falando da Alceide, financiando um complexo no estado de censura. Não é porque você é de esquerda. Você pode fechar o olho, cara. Você tem que ter uma coerência. Você tem que ter uma coerência, pô. Você não pode desprezar o que aconteceu contra pessoas de direita só porque você não gosta dessas pessoas. O certo tem que ser o certo. E a Gringa Brasília continua. Olha isso aqui. Marina Silva é uma pessoa que você não entende porque ela é ministra. Porque é um ministério com muito poder de ação, de entrega, e Marina não tem bancada. Quem que Marina representa? Não tem voto, não tem bancada. E um ministério central tá na mão dela. Quando Marina foi candidata, o vice dela era o Guilherme Leal, chefão da Natura. Grave isso na cabeça. O Seide Arapiaú, governo Lula 3.0. O dono da Natura é fechado, né? Tá por trás aí do Arapiaú. Grupo, né, ele fala do governo dos Estados Unidos e, aliás, no Brasil, emplaca mais um cargo importante na pauta, a Amazônia. Carina Pimenta, da Conexus. Então, necessariamente tem que ter dinheiro. Você colocou um chapa seu, rapaz? Já foi. Aí tá aqui, ó. Diretora da Conexus, que é financiado pelo Arapiaú, é o Alceide. Olha o Alceide aqui, ó. 18 de abril. Aqui é o governo Lula. Aqui é governo Lula. Vejam como em 2016, era Dilma, né? Ou talvez Temer. O governo dos Estados Unidos, através da Alceide, criou um grupo para promover a pauta Amazônia Sustentável. Grupo que agora está dentro do governo Lula legislando. Vamos ver essa imagem em destaque. Tá aqui, né? Plataforma, parceiro da Amazônia, diretora da Alceide, aqui tudo bonitinho. Aí você vê, ó. Primeiras articulações. Proposta de PPA, Alceide, tudo mais, bonitinho. Parceiro institucional. Além da Alceide, Coca, Cargill, Dow, Natura, do Guilherme Leal. ICS. Quem é ICS? Ana Toni, que além de ser diretora da Fundação Forte no passado, atualmente ela é secretária executiva do meio ambiente do governo Lula. Do governo Lula. É por isso que o governo Lula está em silêncio. E aí você tem aqui a secretária de Bioeconomia, Carina Pimenta. Sobre a Natura, olha que curioso. Se não estiver no modelo de negócio, SG vira pedágio, diz o CEO da Natura. Aqui é o CEO, né? Aqui não foi o Guilherme Leal que falou. Aí tá lá falando, cara, SG basicamente não é opcional pra gente, tem que ser colocado de cima pra baixo, né? Escancaro que muita gente se recusa a ver. O SG não está se espalhando pelo mundo corporativo de forma espontânea, mas sim por pressão para a implementação de uma agenda 100% política e ideológica. Aí vem mais. Amazônia 4.0. Vejam como a rica biodiversidade da Amazônia brasileira está sendo entregue para grupos que representam interesses do grande capital estrangeiro patrocinado pela USAID. 17 de julho de 2023. Olha os parceiros. USAID, o ICES da Anatone, Arapiaú. A Gordon Betmore Foundation, essa daqui teve um papel central numa norma aí que a turma da Febraban acabou por apoiar. Aqui tá Conexus, ó, da Carina Pimenta que entrou pro governo. Se lembra daquela história da Febraban com os bancos de modificar critérios para conceder empréstimo, crédito para açougues?
Teve um escândalo, áudios vazados, banqueiros que estavam articulando isso que não podiam. E tem um cara lá, um dos chefes que tá no áudio, que ele é Program Office da Gordon Betmore Foundation. E passou na era Lula, né? Não precisa ter dinheiro. Às vezes você tá até controlando como é que o dinheiro vai ser concedido no Brasil. O escândalo, gente, ele não necessariamente tá ligado. O Seide colocou o dinheiro no Brasil. Às vezes não precisa nem colocar o dinheiro. Às vezes você vai olhar quem tá na máquina, quem eles são, a quem eles servem, a qual agenda, a qual pauta, a qual interesse. Com certeza não é o interesse brasileiro. O Seide promoveu recentemente um curso treino de mídia para servidores da FUNAI. Quando? Em junho de 23. Lula, FUNAI, Lula, qual Seide, Lula? Lula. E ICMBio, parceria com o Seide e tudo mais. Ela coloca, deixa eu ver se eu desenho, coloquei, ó. Brasil e Estados Unidos retomam o planejamento da cooperação bilateral para desenvolvimento sustentável na Amazônia. Retomaram, né? Porque o governo anterior de Bolsonaro, aquele bandido fascista, né? Não, com Bolsonaro não tem diálogo. Agora lindo, maravilhoso. Ai. Visando a implementação da cooperação bilateral voltada para o meio ambiente, que inclui a gestão territorial ambiental de terras indígenas. É igual que a Ambipar tá fazendo, né? Lula, o que você tá fazendo, Lula? Lula. Tu já pensou o pessoal abrir esse acordo da Ambipar, achar o dedo da Alceide no meio do caminho? Lula. Lançamento da Alceide, né, Chico Mendes? Tudo bonito e maravilhoso. Lula. Lula. Cá, ó, tem até a foto do Lula. Agora é em 2024. Chamada para apoio a iniciativas de turismo comunitário em unidade de conservações federais. Um projeto que conta com patrocínio da Alceide. O governo do Brasil faz uma parceria com a Alceide. Olha só, 720 mil reais. Deus está vendo. Lula. Ô, Lula. E aí, gente, para observar isso, né? Mas e aí? E aí, da colé? Temos resposta. Ninguém vai ficar sem resposta aqui, não. Mas calma que ainda tem mais umas coisinhas também. Tô indo aqui por tempo, dá para falar um pouco mais. O que é que a gente pode fazer, hein, diante disso? O Felipe Bastos fez uma thread, tem 8 itens, né? Eu tirei os outros 7. Ele tá falando de ONG, tá falando outras coisas lá. Não é que não é relevante, ele tá falando da Alceide também, ele tá falando da questão de censura. Mas para dar uma resposta a essas questões que envolvem agenda verde e tudo mais, o Felipe fala o seguinte: o que é que a gente pode fazer? Na verdade, não é só para isso. Isso daqui também engloba a própria questão de censura, porque ele vai abordar nessa thread. O Brasil precisa fechar essa brecha que permite que dinheiro estrangeiro financie ONGs que interferem na nossa política interna. Estou trabalhando para aprovar o projeto de lei 1659 de 2024, que eu protocolei, que proíbe o financiamento internacional de ONGs que influenciam no debate público, garantindo que o Brasil seja governado por brasileiros. Além disso, apresentei 6 requerimentos para investigar o rastro do dinheiro da Alceide no Brasil. Questionou Felipe Barros. O Banco Central quer que o Banco Central faça a identificação de remessas e intermediários financeiros da Alceide. Quem que recebeu dinheiro da Alceide no Brasil? Canalista. CVM, mapeamento de fundos SG usados como canais de repasse, COAF, rastreamento de transações suspeitas e triangulação do dinheiro, que é do TCU, auditoria dos valores recebidos e sua aplicação real, né? Porque ele falou que a ONG X recebeu tanto. Tá, para fazer o que isso? Ela fez isso? Vamos olhar se o dinheiro realmente foi gasto, não que era para ser gasto. Vamos lá, TCU. Receita, verificar, né, a declaração fiscal, possível brechas regulatórias. E o Itamaraty, que é um levantamento de acordos diplomáticos que regulam o Seide no Brasil. Vamos ver. A interferência externa tem que parar. O Brasil tem que ser dos brasileiros. Mas calma que não parou, não. Olha que eu sei de novo. Agora o Plínio Valério. Também temos no Senado essa preocupação. O Seide na Amazônia financia 17 milhões de dólares para que a ONG ISA e outras 3 ONGs mobilizem o Executivo, Legislativo e Judiciário para ações políticas contra projetos de desenvolvimento da região como a BR-319, a Ferrogrão e a exploração do potássio. Aí veja, olha lá, aqui não é sobre o Seide.
Mas acho que é um exemplo aqui do que o Plínio Valério tá tão incomodado, que é a atuação, né? Para barrar o desenvolvimento do Brasil. Gente, olha essas duas linhas. O Ministério Público Federal pede suspensão de decisão que determinou desobstrução da BR-163 ocupada no Pará por manifestantes pró-educação. Teve uma decisão falando, cara, você tem que sair da pista. Não, agora o Ministério quer que caça essa decisão. Não, tem que fechar a rodovia. Aí o Amazônia Azul comenta, traz os pormenores. A função do Ministério Público Federal e o pedido para manter a obstrução da BR-163, o absurdo e o precedente. Aí ele comenta, né, que eu acho que tem tanta coisa para o Ministério Público Federal gastar o tempo dele, né? A BR-163 é uma rodovia essencial para o escoamento da produção agrícola do país, especialmente da região centro-oeste para os portos do norte. Sua obstrução afeta diretamente o transporte de grãos, combustíveis, insumos, gerando prejuízos bilionários ao agronegócio e à economia nacional. Além disso, impede o trânsito de veículos de emergência, prejudicando o atendimento médico, a segurança pública, independente da posição política ou de e para quem esteja protestando. Bloquear estradas não é uma prática aceitável. O direito à manifestação ou paralisação é legítimo, mas não se pode sobrepor ao direito fundamental de ir e vir da população e ao funcionamento da infraestrutura logística do país. O mais preocupante é que um órgão do Estado, como o Ministério Público Federal, esteja defendendo essa obstrução, o que cria um precedente perigoso para futuras ações. Permitir bloqueios de rodovias com a BR-163 é prejudicial ao país e mostra o viés político da instituição que deveria ser a responsável por garantir estritamente o cumprimento da lei. Aí, para quase chegar nos finalmente, ONU recomenda ao Supremo prioridade no julgamento do marco temporal. E ao governo Lula, urgência na demarcação de terra. Relatórios da ONU e de ONGs vivem exigindo que o Brasil ceda mais soberania sobre suas terras e sua economia. No papel, é tudo pelo meio ambiente, pelos direitos humanos e, na prática, significa travar o desenvolvimento, sufocar a indústria nacional e impedir que usemos os nossos próprios recursos. E aí? Isso aqui foi dia 3. No dia 2, a ONU quer prioridade. A ONU quer prioridade do marco temporal. Até saiu a notícia da Bela Megali nas últimas horas, eu nem coloquei aqui. Ah, meu Deus, para que eu vou falar? Eu tenho que prostrar, né? Para não falar que eu tô mentindo. Vai lá. Peraí que já tá aqui rápido. A ONU quer prioridade no marco temporal. Tá. A ONU quer prioridade. Foi bem. O ministro Gilmar Mendes se encontrou com o Hugo Mota para falar de assuntos prioritários. Outros temas, né? Marco temporal. Vou lá falar com o Hugo Mota. Marco temporal. Marco temporal, né? Tá aqui, ó. Ele é o relator. A tese já foi considerada inconstitucional, mas voltou a ser apreciada pelo Supremo, né? Então aí, né? Tem que ver aí da qual é. É prioridade, viu? Marco temporal, não quer prioridade, viu? Não, beleza. Ó, a gente recebeu aqui proposta de alteração da lei do marco temporal. O Rogério Marinho até reclama. O site Supremo confirma. O legislativo agora é o judiciário. Fim da separação entre os poderes. É que eu nem vou ler, mas eu aqui eu tô puto da vida. Lula sinalizou que vai extravar a margem equatorial, né? Aí tem a questão da Tabata aqui, encaixaria nisso daí, a gente comenta isso aqui amanhã com calma. Porque acho que já deu, não vai ficar muito longo o vídeo também, já tô chateado. Mas tá vendo aí? Todo santo dia, alguém tentando dar uma rasteira no Brasil. Todo santo dia. Esse caso da Alceide, eu acho que se a gente realmente quisesse compreender a dimensão disso na história do Brasil, porque são 6 décadas, gente, a gente não vai conseguir chegar numa conclusão em um ano, mas de jeito nenhum. Estudar 6 décadas, realmente estudar esses requerimentos que o Felipe Barros fez, você pedir pro Banco Central, o Banco Central existe desde 1964, fala assim, me dá de 64 para cá tudo que a Alceide mandou dinheiro, tudo, vamos avaliar tudo. Ainda que o TCU não tenha tempo, mas vamos avaliar nós mesmos. Vamos atrás, vamos olhar. Se a gente for tentar olhar isso, olhar assim, as consequências políticas, obrigado, Trump. Obrigado, Trump. É por isso que eu falava, acho que agora vocês entendem um pouco da minha cabeça, eu não conhecia a Alceide. Quem era eu na fila do pão?
A gente vai aqui acompanhando. É uma gringa brasileira, pessoa, vez ou outra assim, dá porrada em Bolsonaro. Eu sigo vendo, porque, cara, eu vou desprezar a informação só porque não foi a pessoa direita que falou. Tô aqui pra olhar. A galera fica aí numa maluquice que, olha, te falar, viu? E aí, quando eu entendi o complexo disso, eu falei, ó, eu só tenho um pedido pro Trump. Trump, tire o dinheiro da USAID no Brasil, porque esse dinheiro só tá indo para a esquerda. Não que seja... Vamos botar na esquerda woke, a esquerda identitária, a esquerda que apoia essa questão do meio ambiente, a esquerda que quer censurar todo mundo, que eu acho que é até a maior parte da esquerda, viu? Me perdoa aí, se é de esquerda, a maior parte da esquerda quer censurar todo mundo, quer perseguir todo mundo. Mas enfim. Ai, obrigado, companheiro Donald Trump. Obrigado por cortar esse dinheiro da USAID. Você tá fazendo um bem pro Brasil que você nem imagina. Nem imagina. Acho que nem nós brasileiros conseguimos imaginar ainda. Conforme os anos vão passar, é capaz de começar a vencer, né? A resistência do outro lado começar a minguar, perder força, porque o dinheirinho acabou, a teta secou. Mas por hoje é isso. Amanhã temos o Atlas. Amanhã. E também teremos o resultado. Na verdade, o resultado sai hoje do iBest. Será que eu ganhei? Vou ficar muito feliz se eu ganhei, viu? O cara abriu o campeonato pra esfregar na cara dos meus perseguidores, canceladores, críticos. Queria eu ter crítico, né? Tem um só hater mesmo. Piadas à parte, siga o meu trabalhinho, que dá um pouco mais. Posicionamento do canal, tem um botão de valeu, tem um peito na inscrição e tem um Atlas Brasileiro. Amanhã sai a edição de dezembro de 2024, fechando 2 anos. Assista lá depois a live que eu participei e me julgue pelo que eu falei. Não se eu participando, não, vá lá, olhe. Veja se eu defendi coisas que você acha, pô, é importante. Fala isso daqui para pessoas que ainda não são de direita. Por hoje eu fico por aqui. Deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!